Olá, senhores. Se você tem mais de 50, 60 anos ou além e percebeu que seus momentos de intimidade parecem diferentes, especificamente se você experimenta a sensação completa de prazer, aquele momento de clímax, mas sem a presença esperada do fluido seminal, esta mensagem é absolutamente essencial. Talvez tenha acontecido apenas uma vez e instantaneamente provocou um nó de preocupação no seu estômago. Ou talvez seja uma questão silenciosa recorrente que você tem guardado para si mesmo, sentindo vergonha ou um medo quieto sobre o que isso pode significar para a sua saúde. Sou a doutora Carla Secarello, médica urologista, com décadas de experiência clínica no cuidado da saúde urinária, renal e sexual de homens e mulheres. Ao longo da minha trajetória na urologia, acompanhei milhares de pacientes e observei de perto como o funcionamento do sistema urinário, hormonal e vascular impacta diretamente a qualidade de vida, a autoestima e o bem-estar físico e emocional. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi na prática médica, na escuta clínica e na experiência acumulada ao longo de muitos anos. E hoje quero ter uma conversa séria, mas profundamente acolhedora com você. Primeiro, e mais importante, quero que você saiba que compreendo sua preocupação. A mudança que você está notando no seu corpo não é um sinal de que sua masculinidade expirou ou de que sua vida íntima acabou. Pense desta forma: não é uma falha. É uma mensagem detalhada que seu corpo está enviando, e essa mensagem simplesmente precisa ser decifrada. Fique comigo, porque nos próximos minutos vamos explorar as causas surpreendentes, os sinais de alerta críticos e, mais importante, as soluções claras e gerenciáveis que a medicina moderna oferece para restaurar sua paz de espírito, confiança e bem-estar geral. Como o processo funciona. Normalmente, antes de mergulharmos no que acontece quando o fluido está ausente, vamos dar uma olhada rápida e não técnica em como esse processo deve funcionar normalmente. Pense no sistema reprodutivo do seu corpo como uma orquestra perfeitamente sincronizada. Os testículos produzem os espermatozoides. As vesículas seminais contribuem com a maior parte do fluido nutritivo e rico. A próstata adiciona um fluido protetor. Esse coquetel final é reunido e preparado na uretra. Quando o clímax chega, músculos específicos contraem em uma sequência rítmica poderosa para impulsionar essa mistura de fluido para frente e para fora. É um evento rápido, resultado de um timing delicado e sincronizado entre nervos, glândulas e músculos. Agora, aqui está uma distinção crucial, senhores. Clímax e ejaculação não são a mesma coisa. O clímax é a sensação neurológica de prazer intenso, governada pelo seu cérebro e sistema nervoso. A ejaculação é o ato físico de expelir o fluido. Durante a maior parte da sua vida, eles acontecem perfeitamente como um único evento, mas são impulsionados por mecanismos separados. Entendendo a ejaculação seca. Nosso foco hoje é na ejaculação seca. Este é o termo técnico para quando um homem atinge o clímax, sente aquele prazer característico, mas percebe que pouco ou nenhum fluido é liberado. Frequentemente, isso é descrito para mim no meu consultório como um orgasmo vazio. Essa lacuna entre o esperado e a realidade alimenta a preocupação, e eu entendo. Você sempre esperou um sinal físico do evento, mas é vital compreender. Sua capacidade de sentir prazer pode permanecer intacta, governada por seus nervos e cérebro. A mudança está no sistema mecânico de entrega. Isso não significa que você perdeu sua virilidade. Simplesmente significa que parte do encanamento do seu corpo tem uma razão específica e identificável para a mudança. Pausa rápida antes de contarmos as principais causas. Se você está achando esta informação útil, por favor, deixe seu like para dizer ao YouTube que este vídeo importa. Inscreva-se para se juntar à nossa crescente comunidade e deixe um comentário abaixo. Me diga, de onde você está assistindo? Adoro ver essa irmandade de homens se apoiando através dos continentes. As 3 causas mais comuns. Agora, vamos detalhar as 3 causas mais comuns da ejaculação seca. Conhecer o porquê é o primeiro passo para se sentir no controle. 1. O porteiro está relaxado demais. Ejaculação retrógrada. A causa isolada mais comum é chamada de ejaculação retrógrada. A biologia. Imagine uma pequena válvula muscular, um porteiro, na saída da sua bexiga. Durante o clímax, essa válvula deve se fechar firmemente, garantindo que o fluido seminal tenha apenas um caminho a seguir, para frente e para fora. Se essa válvula estiver relaxada demais, o fluido, seguindo o caminho de menor resistência, flui para trás, para dentro da bexiga. Você sente o prazer completo do clímax.
Mas como o fluido não sai, parece seco. A pista prática, um indício comum e não alarmante, é notar que sua urina fica mais turva logo após a intimidade, já que o fluido agora está misturado com ela. A causa prática. Isso geralmente acontece após certas cirurgias na próstata ou na bexiga. Os procedimentos são bem-sucedidos e necessários, mas podem afetar os nervos delicados que controlam essa porta. Também é um efeito colateral conhecido de medicamentos específicos usados para tratar condições como pressão alta ou próstata aumentada. O medicamento age nos vasos sanguíneos, mas também relaxa aquele pequeno músculo. Lembro-me de um paciente, um homem muito orgulhoso, que estava angustiado após uma cirurgia de próstata bem-sucedida, quando ele entendeu que era puramente uma alteração mecânica, como um semáforo travado aberto, e que seu desejo e capacidade de sentir prazer estavam completamente intactos. Ele sentiu um alívio imenso. Muitos homens chegam ao meu consultório com essa angústia profunda. Eles sentem que algo fundamental foi perdido. E o que eu sempre explico, com toda a calma e clareza que posso, é que o mecanismo do prazer, aquela sensação intensa, aquele momento de êxtase, está completamente preservado. O que mudou foi apenas a direção do fluxo. É como se um rio continuasse correndo com a mesma força, mas em vez de seguir para o mar, ele foi redirecionado para um lago interno. A água continua fluindo. O caminho é que mudou. E essa compreensão, essa informação clara e técnica, tem o poder de transformar a experiência emocional desses homens. Eles saem do consultório não curados da condição, porque muitas vezes não há necessidade de curar algo que não representa perigo, mas curados da ansiedade, do medo e da sensação de perda. 2. O encanamento. Está bloqueado. Obstrução dos ductos. Nossa segunda causa principal é uma obstrução do ducto, pelo qual o fluido seminal passa. A biologia. As vesículas seminais e outras glândulas estão produzindo o fluido normalmente. Mas pense nos pequenos ductos como tubos de entrega. Se esses tubos estão bloqueados, o veículo de entrega não consegue passar. O volume diminui drasticamente ou desaparece, mesmo que a produção esteja normal. A causa prática. As causas para esses bloqueios podem incluir a cicatrização deixada por infecções passadas, como uma prostatite grave não tratada. Raramente, pequenas calcificações, como pequenas pedras, podem se formar e bloquear a passagem. O sinal prático. Os sintomas podem ser sutis, mas alguns homens relatam um novo desconforto leve na pelve durante o clímax, ou podem ter notado que o fluido se tornou progressivamente mais espesso e menos abundante ao longo de um longo período. A excelente notícia é que muitas dessas obstruções podem ser removidas, frequentemente com medicação para controlar a inflamação, ou, se necessário, procedimentos minimamente invasivos para restaurar o fluxo normal. Na minha prática clínica, vi homens que durante anos acreditaram que estavam secando naturalmente, apenas para descobrir que uma inflamação crônica de baixo grau estava criando uma obstrução progressiva. Após o tratamento adequado, às vezes apenas com anti-inflamatórios e fisioterapia pélvica, eles relatavam não apenas o retorno do volume, mas também uma redução significativa de desconfortos que haviam aprendido a considerar normais. Isso me ensinou algo fundamental. O corpo humano tem uma capacidade extraordinária de adaptação. Nós nos acostumamos com mudanças graduais, normalizamos sintomas e muitas vezes nem percebemos que algo poderia ser diferente. Por isso, a investigação médica é tão importante. Porque aquilo que você aceitou como inevitável pode, na verdade, ter uma solução simples e eficaz. 3. O combustível está baixo. Fatores hormonais. A terceira área principal a investigar são os fatores hormonais, especificamente a testosterona baixa. A biologia. A testosterona é o combustível primário para o sistema reprodutivo masculino. Ela não regula apenas o desejo e a produção de espermatozoides. É crucial para a função ideal da próstata e das vesículas seminais, que contribuem com a maior parte do fluido. Quando os níveis de testosterona caem significativamente, todo o sistema desacelera. O impacto emocional. Inicialmente, você pode notar uma redução no volume do fluido. Mas com o tempo, essa deficiência pode se manifestar como diminuição da libido, ereções menos firmes e uma sensação geralmente menos intensa de clímax. Em um nível mais amplo, os homens frequentemente experimentam fadiga, mudanças de humor e perda de massa muscular. A solução prática. Isso é frequentemente uma condição chamada hipogonadismo, uma deficiência hormonal tratável. Se um simples exame de sangue confirmar a deficiência, a terapia de reposição hormonal cuidadosamente gerenciada
pode frequentemente restaurar não apenas uma melhor produção de fluido, mas também energia, desejo e qualidade de vida geral. É um erro simplesmente atribuir isso ao envelhecimento. A testosterona baixa não é uma sentença inevitável da idade. É uma condição médica que pode e deve ser tratada. Ao longo dos anos, acompanhei centenas de homens através do processo de reposição hormonal. E o que sempre me impressiona é a transformação que vai muito além do aspecto sexual. Homens que chegavam ao consultório arrastando os pés, com o olhar cansado, falando de uma vida que parecia estar perdendo o brilho, esses mesmos homens, após alguns meses de tratamento adequado, voltavam com energia renovada. Não era apenas o retorno da função sexual, era o retorno da vitalidade. Eles voltavam a se exercitar, voltavam a ter projetos, voltavam a sentir que a vida tinha sabor. Porque a testosterona não é apenas sobre sexo, é sobre energia vital, motivação, clareza mental e bem-estar geral. E quando esse hormônio está em níveis adequados, o sistema reprodutivo também funciona melhor. As glândulas produzem fluido em volumes normais. A ejaculação volta a ter a consistência e o volume esperados. Quando procurar ajuda? Imediatamente. Embora na maioria das vezes essas causas sejam gerenciáveis, como sua médica, devo também abordar as exceções críticas. A ejaculação seca às vezes pode ser um sinal de alerta para uma condição mais séria, e é por isso que prestar atenção aos sintomas acompanhantes é crucial. Quando me procurar imediatamente, se a ejaculação seca aparecer de repente e sem explicação, especialmente se acompanhada por dor, sangue na urina ou no fluido, febre ou perda de sensação na área genital, não espere. Esses são sinais que exigem uma avaliação urológica urgente. Condições como certas doenças neurológicas, como Parkinson, ou diabetes descontrolado de longa data, ou, em casos raros, cânceres urológicos específicos, podem interferir no encanamento ou nos sinais nervosos. Eu sempre digo aos meus pacientes: seu corpo fala com você, e quando ele grita, através de dor, sangue, febre, você precisa ouvir imediatamente. Não subestime esses sinais. Não espere para ver se vai passar. Não consulte o Dr. Google e se autodiagnostique. Procure um urologista, faça os exames, descubra a causa, porque quanto mais cedo identificamos um problema real, maiores são as chances de um tratamento eficaz e de um resultado positivo. O impacto emocional é real. Além do aspecto físico, não podemos ignorar o profundo impacto emocional que isso causa. Muitos homens equiparam a presença do fluido com seu desempenho e virilidade. Quando ele desaparece, sentimentos de inadequação, ansiedade e frustração podem se enraizar. É comum que os homens comecem a evitar a intimidade por medo de serem julgados ou de se sentirem incompletos. O reasseguramento emocional. O passo mais importante para quebrar esse ciclo é a informação e a comunicação. Compreender que essa é uma mudança fisiológica, não uma falha pessoal, levanta um peso enorme. Sua capacidade de sentir prazer, ter ereções e desfrutar de conexão não depende apenas da presença do fluido. Sua vida íntima pode e deve permanecer uma fonte de alegria. Permita-me ser muito clara aqui, porque isso é algo que vejo repetidamente no consultório. A ausência de ejaculação visível não define você como homem, não define sua capacidade de dar e receber prazer, não define o valor da sua intimidade. O que define essas coisas é a conexão emocional, a presença, a atenção ao parceiro, a capacidade de sentir e de estar presente no momento. Conheço casais que passaram por essa mudança e, em vez de permitir que ela criasse distância, usaram-na como oportunidade para aprofundar a comunicação, para explorar novas formas de intimidade, para redescobrir aspectos da conexão física que talvez tivessem sido negligenciados durante anos. A sexualidade humana é infinitamente mais rica e complexa do que a simples presença ou ausência de um fluido. E quando conseguimos nos libertar dessa equação reducionista, abrimos espaço para experiências muito mais profundas e satisfatórias. Plano de ação. Claro. Para encerrar, quero deixar você com um plano de ação claro e acolhedor para retomar o controle. 1. Não ignore. Investigue. Um início súbito ou progressivo de ejaculação seca merece uma visita ao urologista. Um histórico simples, exame físico e, frequentemente, um exame de sangue ou urina são tudo o que é necessário para um diagnóstico claro. 2. Controle as condições subjacentes.
Mantenha condições crônicas como diabetes, pressão alta e colesterol sob controle. Essas afetam diretamente a saúde vascular e nervosa, que controla todo o processo. Isso não é apenas sobre saúde sexual, é sobre saúde geral. Um corpo que funciona bem metabolicamente, com açúcar no sangue controlado, pressão arterial adequada e lipídios em níveis saudáveis, é um corpo onde todos os sistemas, incluindo o reprodutivo, funcionam melhor. 3. Quebre o silêncio. Converse abertamente com seu parceiro e seu médico. Falar sobre o que você está sentindo é libertador e abre caminho para soluções. Lembre-se, apoio profissional, seja um ajuste de medicação ou um tratamento específico, é sua melhor ferramenta para restaurar a confiança. O silêncio é o inimigo da cura. Quando você guarda para si o medo, a vergonha, a preocupação, eles crescem na escuridão. Mas quando você os traz para a luz, quando você fala com seu médico, quando você compartilha com seu parceiro, eles perdem o poder. E, frequentemente, você descobre que a pessoa ao seu lado está muito mais preocupada com seu bem-estar emocional do que com qualquer aspecto físico da situação. Você descobre que há compreensão, apoio e desejo de enfrentar isso juntos. Mensagem final. Em resumo, senhores, a ausência de ejaculação não é o fim da sua vida íntima ou um veredicto sobre masculinidade perdida. É um sinal do seu corpo que merece ser ouvido e investigado com a ajuda de um profissional. Compreender a causa, seja ela mecânica, obstrutiva ou hormonal, é o primeiro passo para encontrar paz de espírito. Vi incontáveis homens recuperarem sua confiança, sua vitalidade e sua alegria de viver após receberem um diagnóstico claro e um plano de ação. Sua vitalidade não é medida em mililitros de fluido, mas em sua saúde, seu bem-estar e sua capacidade de viver plenamente e se conectar profundamente. Não deixe que a dúvida ou a vergonha o impeçam de buscar respostas. Agir a tempo pode transformar completamente sua experiência, restaurando a segurança e a conexão íntima que você merece. Você não está sozinho nessa jornada. Milhões de homens em todo o mundo passam por mudanças semelhantes. E para cada um deles, há uma solução, há uma resposta, há um caminho de volta para a confiança e o bem-estar. Seu corpo mudou. Isso é verdade. Mas mudança não significa perda. Significa adaptação, significa evolução. E com a orientação médica adequada, significa a possibilidade de continuar vivendo uma vida plena, satisfatória e profundamente conectada. Se você encontrou valor nesta mensagem, por favor, compartilhe com um amigo, pai ou irmão. Esta informação pode verdadeiramente mudar a perspectiva de alguém. Deixe um like para ajudar esta mensagem a alcançar mais homens e inscreva-se no canal, ativando as notificações para não perder nosso próximo conteúdo sobre saúde vital masculina. Lembre-se, seus melhores anos ainda podem estar à frente. Seja proativo, seja confiante e permaneça abençoado. Sou a doutora Carla Secarello e nos vemos no próximo vídeo.